Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a bênção do Senhor seja completa sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. O que é avivamento? Avivamento é renovar aquilo que estava se apagando, dar vida para aquilo que estava morrendo. Isto é avivamento, é manter alguma coisa sempre viva, sempre ativa. Avivamento, então, fala de dinamismo, fala de força, fala de poder, fala de atividade, de atitude, fala de tudo que é positivo, tudo que é progressivo. O avivamento na vida cristã não deve ser uma ação momentânea, alguma coisa que aconteça hoje e amanhã já não exista mais. Tem acontecido em muitos movimentos, principalmente na área pentecostal, das pessoas irem ouvir uma pregação, estarem num culto, quem sabe ouvir um conferencista e saíram do culto avivadas, saíram do culto com o coração fervendo, mas passa-se um dia, 2, 3, uma semana e já não tem mais nada. Então o avivamento, irmãos, precisa ser conservado em nossa vida. Nós temos na lição de hoje um texto base que está em Levítico 6, de 8 a 13, e outro texto, 1 Reis, capítulo 18, versos 30 a 40. O texto áureo de hoje diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Não lerei os textos bases para que não tome muito tempo, os irmãos poderão acompanhar em sua casa, em sua Bíblia, mas quero meditar a respeito dos 3 elementos fundamentais para conservarmos o verdadeiro avivamento em nossa vida. Em primeiro lugar, é necessário ter o altar em ordem. O que é um altar? Um altar no Antigo Testamento era um local e era usado para oferecer o sacrifício a Deus. O altar ele foi regulamentado pelo Senhor quando deu a lei para Moisés, e Deus disse: quando o povo construísse um altar, era para construir de pedras não lavradas, quer dizer, pedras de forma natural, e ali então colocar a lenha e oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Quando Deus deu o modelo do tabernáculo para Israel, Deus deu as medidas do altar. Tudo era conforme o modelo. Quando Moisés esteve 80 dias e 80 noites na presença de Deus, no Monte Horebe, Deus lhe deu o modelo. Não apenas ordenou que escrevesse, mas lhe mostrou em visão como queria que fosse. Então, o altar deveria ser como Deus determinou e aquele altar deveria estar em ordem. Mais tarde, nós encontramos na história de Israel que o profeta Elias não tinha acesso ao altar em Jerusalém, devido às circunstâncias da época, então ele ofereceu sacrifício ao Senhor sobre um altar que ele mesmo construiu. E este altar, então, foi feito de pedras, conforme o número das tribos de Israel, e Deus ali derramou fogo dos céus, consumindo aquele holocausto e tudo que estava ao redor, inclusive o altar. Mas tudo isto aconteceu porque Elias começou colocando em ordem o altar. O altar hoje é a nossa vida, é o nosso coração. O altar é o nosso ser interior. E claro, o ser interior, nosso espírito e nossa alma vão determinar também o que faremos com o nosso corpo. Então, o altar é a nossa vida, é o nosso ser integral, que deve estar em ordem para que conservemos o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Porque muitos não guardam o que receberam, como falei anteriormente, justamente porque eles recebem a bênção. Deus é misericordioso, Ele lhes dá o que precisam, mas eles estão com a vida irregular, com a vida distanciada dos padrões bíblicos e por causa disso não conseguem guardar na vida a bênção que o Senhor lhes concedeu. O altar é de fundamental importância que ele esteja em ordem na presença de Deus. Um segundo fator que leva o cristão a conservar o avivamento real é manter o fogo sempre aceso. Em Levítico está escrito que o fogo não deveria se apagar sobre o altar. E nós temos na história bíblica o fato de que Deus mesmo acendeu o primeiro fogo do altar. Deus derramou a sua glória e antes que os sacerdotes ateassem fogo sobre a lenha, ele fez isso.
Então o fogo veio diretamente de Deus, só que os sacerdotes deveriam todos os dias recolher as cinzas e colocar mais lenha antes que o fogo se apagasse. Então era um trabalho constante. Eles deveriam cuidar de dia e de noite, para que aquele fogo não se apagasse. Prezados irmãos e ouvintes, nós precisamos manter aceso em nossa vida o fogo que o Senhor mesmo acendeu. O Espírito Santo de Deus, quando desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, está escrito em Atos capítulo 2, ele desceu sobre a igreja e uns viam sobre os outros línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um dos discípulos. Vejam que este fogo não era nos pés, então eles não tinham sapatinho de fogo, eles não tinham canela de fogo, porque o fogo foi derramado sobre a cabeça de cada um deles. O que significa isso? Que o Espírito Santo opera na mente, opera no coração. O Espírito Santo opera no centro das faculdades mentais, dirigindo o ser humano por um caminho real, por um caminho verdadeiro. Então o fogo é o fogo do Espírito Santo que precisa ser mantido na vida de cada um. Nós estamos no caminho de Deus porque o Espírito Santo foi lá onde estávamos no pecado, nos resgatou, nos trouxe para o caminho de Deus e então hoje nós estamos na casa do Senhor porque Ele continua ainda trabalhando conosco. Portanto, amado ouvinte, prezado irmão, manter o fogo aceso é manter a presença do Espírito Santo na sua vida, todos os dias, evitando entristecer o Espírito, evitando distanciar-se dele, o que a Bíblia chama como apagar o Espírito, e mantendo esta chama do Espírito acesa, bem viva. Coloca lenha para que o Espírito opere. Que lenha? Oração, palavra de Deus, vida cristã, de uma forma justa, vivendo conforme os ensinamentos da palavra. E um terceiro fator é o sacrifício. O sacrifício era oferecido sobre o altar que deveria manter o fogo aceso. Quando se fala em sacrifício no Antigo Testamento, se aponta para Cristo Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento, todos eles eram tipos de Cristo. Tipo é uma figura de linguagem que aponta para algo melhor, para algo maior e perfeito. Aqueles sacrifícios eram imperfeitos, mas Jesus foi perfeito. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu para nos salvar, para nos resgatar. Então o avivamento é mantido quando a comunhão com Jesus Cristo é mantida a todo custo. Nada deve remover o cristão da sua posição de filho de Deus, de crente em plenitude de comunhão com Jesus. Firme a sua fé nele, olhe para Cristo, não abandone a sua confiança, porque Jesus é poderoso para lhe dar a vitória. Isto nos mantém no verdadeiro avivamento, que é ser cheios do Espírito, cheios da graça, andando na palavra em plenitude de comunhão com o Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos pela vida de cada ouvinte desta mensagem, que abriu seu coração, que deu liberdade a Teu Espírito, e eu suplico agora, aviva a sua vida, renova seu ser, fortalece seu coração, enche da presença viva do Teu Espírito, da Tua bendita palavra e que tenham plenitude de comunhão contigo. Que estes amados ouvintes possam a cada dia andar na presença do Senhor. Guarda, protege do mal, de todos os males que este mundo apresenta e que todos estejam preparados para o grande dia da Tua volta e o encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém.